Saudações mortais. Hoje eu vim falar um pouco sobre continuando o último vídeo que eu fiz, falando sobre a minha expedição ao submundo. Essa expedição foi uma expedição que todo mundo disse, em Avalon disse pra mim que eu não devia ir, mas eu queria ir e eu fui. Apesar disso, eu recebi certo suporte, porque era uma viagem em estudos e a Avalon sempre, por mais que eu não fosse bem aceita a minha ideia, e eles me apoiaram, porque eles não iriam, tipo, eles não iam me proibir. Se era uma escolha minha, eles respeitaram. Se era uma escolha minha, eles respeitaram. Mas eu parti ao submundo. E quando eu parti ao submundo, eu percebi essa estrutura do submundo. O Spelunheim, a parte superior, ele era muito vazio. Tinha alguma vegetação, mas assim, muito desértica praticamente. E estava muito vazio. Tinha algumas criaturas voadoras, mas não tinha dragões. Então, eu segui minha viagem de estudos por ali. Foi, foi quando eu fui capturado por ele. O que todo mundo falou que ia acontecer, que era o maior risco, aconteceu. Eu fui capturado e fui levado a um palácio no submundo. E lá eu encontrei a figura que todo mundo teria medo de ver, aquele ser, aquele homem, homem dragão, que era aquilo, assustador, mas todo mundo diria assustador, mas eu não achei. Eu achei incrível. Quando eu vi aquele homem era a perfeita mistura de um homem e de um dragão, eu fiquei fascinado. Eu sabia que ele tinha que ter vindo de algum lugar, porque não existia uma espécie de homens dragões. Não. Então eu queria saber da onde que ele veio. E ele percebeu isso. Quando a gente se conheceu, ele, ele eu fui um dos poucos que visitou ele que não tive medo dele. Bem, e aí foi aí que eu conheci Samael, que muitos de vocês vão conhecer como Lúcifer, Satanás, o capeta. Eu conheci ele e eu fiquei fascinado. Eu queria entender da onde que ele surgiu, como era possível. Provavelmente ele era o único ser, homem, dragão, que existia daquela forma. Ele era único e eu estava fascinado. E ele me contou a história dele. Inclusive, agora está publicada. A Cosmogonia Esquecida já está disponível. Claro, ela foi formatada com algumas outras pessoas incríveis que compartilharam a sua trajetória. Entre eles, o principal seria Merlin. Sim, eu tive o prazer de conhecer o fundador do meu diabo. E eu também conversei com uma espada. A espada aqui, Excalibur, não é literalmente conversa, mas eu, enfim, eu conversei com uma espada, eu conversei com Merlin, eu conversei com o Capeta. Capeta não, eu vou falar Samael, a gente é amigo, a gente se tornou amigo. Hoje tem um tempo que a gente não. Desde que eu renasci nesse corpo a gente não conversa, mas a gente vê se tornar amigo. E aí daí surgiu Homens, Deus e Reis, a Cosmogonia Esquecida. O relato principal foi de Lúcifer. E foi aí. Ele me contou a sua história e como ele chegou naquele ponto e ele me libertou. E eu falei, eu quero contar essa história. E foi isso. A gente desenvolveu certa amizade. Eu falei para ele, tipo assim, eu falei para ele que eu queria contar essa história igual o Tolkien fez. Eu queria contar essa história. E ele me libertou. E então eu voltei para Avalon. Quando eu voltei para Avalon, eu, eu consegui conversar com o Merlin. Merlin, se vocês lerão o livro, vocês vão saber que ele originalmente era Odin. E ele me contou como. O Samuel já tinha me contado que Odin tinha participado dessa grande história que ele me contou. Então o Odin me contou a perspectiva dele
e o seu ponto de vista. Depois eu também fui conversar com a Excalibur, ela um grande um grande membro dessa história. Tinha sido selado em Excalibur e eu consegui certo contato com Excalibur que estava guardado em Avalon e então eu pude criar essa história. Mas não foi tão bem aceito quanto eu gostaria. Muitos diziam que se eu contasse essa história seria a revelação de Avalon e um grande juramento que todos os magos de Avalon têm é manter esse mundo nosso sobre segredo, porque isso se deve muito pelas caças às bruxas. Alguns séculos atrás, a Avalon tentou enviar uma série de magos para poder aprimorar, é, ajudar a civilização, mas a gente foi massacrado. A caça às bruxas foi uma grande derrota, onde dezenas de avalonianos morreram, e desde então já era fechado, mas desde então se fechou muito mais. Mas, é. E foi aí que o Merlin, ele me ofereceu o cajado dele. O cajado de Merlin, em, é, nesse mundo de magos onde eu fui introduzido, algo muito comum era com que a ideia de varinhas mágicas é realmente algo que existia em Avalon. Porque a varinha, feita, em especial as mais fortes, são feitas de Yggdrasil. Mas Yggdrasil, que foi a árvore mais poderosa que existiu, não podia, simplesmente não tinha. Existiam milhares de magos em Avalon. Não existia madeira o suficiente para fazer cajado para todo mundo, que era a melhor forma de você redirecionar magia. Então, eram feitos varinhas, esses pedacinhos de madeira que podia conduzir. Era uma parte importante da graduação em Avalon. Talvez ainda seja, provavelmente sim, porque Avalon não mudou muito, não tende a mudar muito. E quando eu conversei com o Merlin, com esse cara que estava vivo por milhares de anos, ele concordou com a minha ideia de contar essa verdade, mesmo que isso fosse contra aqueles que estivessem no comando de Avalon atualmente. Então ele me deu o cajado dele. O cajado dele, que era feito da maior peça de madeira de Yggdrasil que estava à disposição do nosso mundo de magos. E também o cajado dele tinha algo interessante, que ele tinha estilhaços de Bifrost, que era a ponte arco-íris criada pelos anões. Ele mesmo criou aquele cajado. Em Cosmogonia Esquecida tem uma sessão que fala sobre isso, que ele me contou, e eu fiz questão de colocar no livro. E então ele me falou para eu viajar entre esses mundos e para eu colher mais relatos, para eu realmente poder contar essa história. Só que, quando isso aconteceu, e eu fui viajar para colher esses relatos, não foi todo mundo que. Infelizmente, isso causou a própria perdição dele. O fato de eu ter levado o cajado dele ser algo que trazia muita mana para Merlin fez com que ele ficasse doente e entrasse em coma. E eu parti com o cajado dele. E quando eu voltei a Avalon, alguns meses depois, ele estava em coma. E a culpa foi atribuída a mim. Eles disseram que eu tomei o cajado do criador, do nosso fundador, e eu era o motivo dele estar em coma. E agora, o cajado, ele não podia mais usar, porque o cajado, ele, ele redireciona muito o éter, mas é necessário que a consciência em si seja consciente para atrair esse éter. E isso viria a levar ao que seria a morte dos deuses. A verdade é que a imortalidade
Ela é mais frágil do que ela parece. Quando você fala em um imortal, a verdade é que a real imortalidade não existe. Se você pegar uma abelha, a abelha ela vive cerca de 2 semanas. Na visão da abelha, nós que vivemos cerca de 70 anos somos imortais. E o mesmo acontece com os deuses celestiais, para ser mais específico, como espécie. O que define um deus é mais complicado. Mas, falando como celestiais, eles são como se fossem humanos comparado a baratas. Simplesmente, eles têm um ciclo de vida muito mais longo. Enfim, em outro momento eu vou falar sobre os deuses. Eu acho que eu me perdi um pouco aqui, que eu estou falando de coisa que é pessoal para mim. Mas eu vou encerrar esse vídeo. Eu acho que no próximo eu vou falar sobre um pouco da biologia dos celestiais e sobre o que é ser um deus, o que é ser imortal. Então eu espero que vocês tenham gostado, sigam o canal e, mais importante, leiam um livro. Tudo que eu falo aqui, sei que é maluco, mas se você ler o livro, tudo vai ficar mais claro. Eu me despeço então, até mais.